Ora bem, hoje vou falar um bocadinho sobre a percepção da realidade que a gente tem quando se fala sobre ansiedade e ataques de pânico. E gostaria de começar, por exemplo, por existe somente um patamar na nossa vida que nós realmente temos controle. Tudo o resto que está à nossa volta e mesmo na nossa psique e mesmo no nosso corpo acaba por estar fora do nosso controle. Por exemplo, o nosso corpo. Há várias atividades no nosso corpo que funcionam de maneira a que nós nem tenhamos de pensar sobre elas, não tenhamos de ter consciência sobre elas, porque elas em si já têm consciência suficiente para fazer aquilo que têm a fazer. Nós temos uma coisa que nós podemos controlar só, que pode diretamente influenciar a nossa vida, especialmente em pessoas que têm ansiedade e tudo mais, que é simplesmente a percepção da nossa realidade. A única coisa que nós temos na nossa vida é que nós temos controle sobre a nossa percepção. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que temos controle sobre as nossas ideias, temos controle sobre os nossos pensamentos, no sentido em que conscientemente a gente deseja algo e vai atrás disso e faz por isso. Porque o pensamento converte-se em ação. A situação da ansiedade e dos ataques de pânico é que manifestam-se no nosso corpo de maneira muito desregularizada. E aquilo que torna as coisas mais complicadas ainda é que a gente quer controlar isso. E a verdade é que não conseguimos controlar isso. Mas existe um tipo de controle que acontece se a gente conseguir mudar a nossa percepção, que é o desapegar. O desapegar, o deixar estar, deixar o processo que está a acontecer dentro do teu corpo se manifestar, sem colocares qualquer tipo de pensamento, sem colocares qualquer tipo de barreira, porque o que acontece muito e as pessoas não percebem é que determinados tipos de pensamento acabam por sobrecarregar ainda mais o nosso stress, a nossa ansiedade, essa situação que a gente está a passar. E qual é que é o intuito desses pensamentos? É tentar controlar a situação. Acho que a gente já percebeu que não dá para fazer isso. Se a gente já conseguiu olhar para trás e ver situações em que o teu corpo estava a ter aquela ansiedade, estava a ter os picos de adrenalina e muitos outros palpitações e muitos outros sintomas, tu se calhar até pensaste que ias morrer ou que ias ficar louco. E esse pensamento que vem em segundo plano, porque é o acontecimento, é a ansiedade, depois esse pensamento, esse segundo plano, traz mais ansiedade, traz mais stress, carrega mais o teu corpo. Quando tu podes perceber que o teu corpo, quer tu penses ou não, ele vai se manifestar. Portanto, se tu passas longos períodos de tempo com stress, com pensamentos negativos, se calhar momentos difíceis é que ainda não existe aquela resiliência. Se tu tentares perceber que o meu corpo quer se deixar no canto dele a fazer aquilo que ele tem a fazer, porque eu acredito muito nisto, que é quando tu estás a ter stress,
e ansiedades e ataques de pânico, o teu corpo está a fazer uma limpeza a toda a sobrecarga que veio durante semanas, ou meses, ou até anos, e ali é um momento de explosão. É um momento que liberta toda aquela energia. E aquela energia inicialmente é assustadora. Até perceberes que, se tu conseguires distanciar desse processo, ou seja, tu conseguires observar esse processo, aos poucos e poucos, tu vais conseguir ver certas diferenças porque tu mudaste a tua percepção. Ou seja, tu já não estás a envolver com o acontecimento em si, tu deixas o acontecimento tal como ele é, deixas ele manifestar-se e, paradoxalmente, o que acontece é tu começas a ter uma visão e uma percepção mais distante, como tu não te estás a misturar com esse processo, estás a deixar ele acontecer, tu estás num caminho em que consegues estar a viver aquele momento que é desafiante e que ao mesmo tempo que tu consegues aceitar ele tal como ele é. E isso acaba por ser um momento de evolução emocional, de evolução de percepção, em que tu atinges o patamar que tu necessitas atingir. E então podem até perguntar, então, mas como é que eu agora com isto tudo que eu vou morrer e sinto esta aritmia cardíaca, sinto suores, tenho falta de ar, penso que vou morrer, como é que eu vou lidar dessa maneira? Mudando a tua percepção e aceitando que a realidade não muda só porque tu queres. A realidade é muito mais profunda. Tu tens de conseguir chegar a um ponto em que estás em paz com esses momentos. E ao haver este momento em que, e isto é passando pela experiência, em que tu consegues estar em paz e paradoxalmente tu vais começando a ter acesso a algo que tu se calhar não percebeste até ao dia 2, que é realmente estar em paz no meio do caos. E isso aí, eu quando comecei a fazer isto, lógico que nas primeiras vezes, normal, é difícil, é quase como se, mano, isto não vai resultar. Só que a nossa psique ao longo dos anos, a nossa mente ao longo dos anos, com todas as desgraças que a gente vê acontecer no mundo, a nossa mente ficou sensível a bastantes situações. E então, todo o acumular de todas essas situações, mesmo de problemas de vida, de traumas e tudo mais, eles manifestam-se. Ou seja, tu não deste tempo à tua mente, ao teu corpo, para realmente descansar, entendes? E agora quando ele quer descansar, que ele tem que libertar primeiro a tensão, tu lutas contra isso. Quando o que realmente tens que fazer é, isto é um processo de limpeza, o teu corpo está-se a limpar, ele está a libertar isso. Então deixa libertar, deixa tipo fluir, deixa essa energia se canalizar, porque é isso que o teu corpo precisa. E esse paradoxo faz com que em um certo ponto que tu vais ter se calhar um ataque de pânico porque tu já sabes como é que funciona, tu percebes que já não é com tanta intensidade, porque tu já tens uma abordagem diferente. E esta é a parte magnífica daquilo que é a ansiedade e os ataques de pânico. Isto afeta toda a tua vida. Tu começas a ver a vida de maneira diferente. Começas a ver a vida de maneira mais
pacífica, mais calma. A percepção ajuda bastante. Aliás, para mim a percepção é o absoluto de tudo o que é a nossa vida. É através da nossa percepção que desenhamos o futuro, basicamente. E é através da nossa percepção também e abertura de consciência ao mesmo tempo que desbloqueamos todos os comportamentos que a gente teve até à altura e conseguimos reprogramar novos comportamentos. Portanto, este é um comportamento que eu aconselho a fazer. Eu digo mesmo, façam isso o máximo possível. Vocês vão ver a diferença. Vão ver a diferença no sentido em que vocês vão passar de uma pessoa em que tem medo do medo de morrer para o manifesta-te. Eu sei de pessoas em que tipo, e isto é na vida, é deixar acontecer, é deixar fluir. Ou seja, não é agarrar-se àquele momento emocionalmente, é deixar fluir. Ninguém vai morrer, ninguém morre de ataques de pânico, esqueçam isso. Ninguém morre de ansiedades. Parece que sim, parece bué. Eu passei bué por isso e cheguei a pontos de ir várias vezes às urgências. Mas acreditem, trabalhem na vossa percepção. Próxima vez que vocês sentirem ansiedade e ataque de pânico, tenham essa postura. É essa a postura que é a correta e que a gente sempre teve, o ser humano sempre teve. Infelizmente, com isto da sociedade, há muita coisa que somos bombardeados na nossa mente. Infelizmente optamos por posturas medrosas, posturas receosas, em que nos debilitam lidar com muitas situações. E muitas das vezes não desejamos fazer certas coisas porque temos medo que algo vá nos acontecer. E está tudo bem, mas a gente tem que perceber quando é que é o limite, porque também existe um limite para isso. Portanto, percepção numa postura diferente, numa postura que inicialmente vai ser desafiante e que com certeza vai-vos deixar num ponto em que vocês vão se surpreender, porque não só vai afetar esta parte diretamente dos ataques de pânico e a ansiedade, todo este mecanismo, este ciclo que acontece, mas também em várias outras partes da vossa vida. Vocês vão perceber que isso na essência da maturidade, vocês chegam ao ponto em que na vossa vida se calhar se preocupavam com certas coisas e olham hoje para isso e riem-se daquilo que vocês se preocupavam e que hoje em dia não faz tanto sentido preocupar. Portanto, vamos trabalhar nisso. É uma boa direção para seguir. Foi uma direção que eu segui, sei pessoas que seguiram essa direção. Claro que se precisarem de um apoio, mesmo que seja medicamento ou tudo mais, sempre ajuda, claro. E é isso. O intuito do vídeo foi esse hoje. Falar um pouco sobre a percepção, que acredito que seja a parte mais fundamental de toda a regeneração, porque acaba por ser regeneração. Acho que a ansiedade chega a um ponto em que é degenerativa, ou seja, consome muito de ti, a tua energia, consome a tua vida, tu deixas de fazer coisas. E poder haver essa regeneração no sentido certo, com as indicações certas, na direção certa, não tem como, vai dar certo. E é isso.
bola para a frente, foco na missão, viver a vida, desfrutar daquilo que é belo. Então a gente encontra-se no próximo vídeo e é isso. Lembrem-se de dar aquele like, que é para eu continuar a fazer vídeos, que eu trago só informações boas e com boas direções, a pensar não só em mim, mas também em todos.